Tem muita diversão, conteúdo de verdade, tem informação. Aqui a notícia é clara. Uma rádio pra família, essa é nossa rádio comunitária. Vem pra Liberdade você também. 104,9. Vem pra Liberdade você também. Uma rádio pra família. Vem pra Liberdade você também. Transmitindo esperança. Rádio Liberdade FM. Aqui tem música, tem muita diversão, conteúdo de verdade, tem informação. Aqui a notícia é clara. Uma rádio pra família, essa é nossa rádio comunitária. Vem pra Liberdade você também. 104,9. Vem pra Liberdade você também. Uma rádio pra família. Vem pra Liberdade você também. Transmitindo esperança. Rádio Liberdade FM. Liberdade FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. 104.9 Liberdade FM. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Lugar onde a teologia encontra vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. O programa a seguir é independente de responsabilidade de seus apresentadores. Salve, salve, ouvintes da Liberdade FM, estamos chegando, isso mesmo, estamos retornando com a programação Papo de Fé. Já tem gente ligadinho com a gente, através do YouTube, através do Facebook, através da 104.9, que alegria! Confesso que a gente estava com aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade durante a semana aí, toda uma movimentação para que a gente pudesse retornar por aqui com o nosso Papo de Fé. Eu sou Christian Strasser e sempre nas programações anteriores, né, para quem está chegando agora, para quem está acessando a primeira vez o Papo de Fé, nós já tivemos aí uma temporada do Papo de Fé e a gente estava como mediador aqui da programação. Essa versão, essa nova temporada vem com novidade, vem com cara nova também, personagens novos e aqueles tradicionais que a gente daqui um pouquinho vai poder cumprimentá-los, recepcioná-los aqui na Liberdade FM e você vai recepcionar aí na sua casa, no seu trabalho ou se você estiver assistindo esse vídeo, né, em outro momento. Seja bem-vindo, é o Papo de Fé iniciando aqui na Liberdade. Pra gente começar oficialmente, hoje é a pré-estreia, viu, gente? Hoje é a pré-estreia, aquele esquenta, o ajusta tudo, né? Onde a gente vai ter que melhorar, porque na semana que vem nós fizemos a grande estreia e parece-me que já temos convidados na lista aí. E esse é uma das coisas, ou essa é uma das coisas que vai agregar aí no nosso formato da nova temporada. Quero já de imediato chamar ele, que a partir de agora será o nosso âncora, o nosso mediador, né? Um camarada aí que tem
uma inteligência diferenciada, tem um entendimento da palavra de Deus, historiador, teólogo, e sempre também está acompanhando os temas da atualidade, e ele que vai estar aí sendo mediador. A partir de agora eu vou ficar aqui na retaguarda dando todo o apoio necessário para essa galera especial aí. E ele que vai fazer as honras também de apresentar o time do Papo de Fé, segunda temporada. Eu quero cumprimentar o meu amigo Wellington. Boa noite, Wellington. Boa noite, Christian. Boa noite a todos que estiverem nos ouvindo, ou boa tarde ou bom dia, dependendo do horário, do dia que a gente estiver sendo ouvidos, né, e sendo vistos. E é isso aí, primeiro episódio da temporada 2, com novidades, uma mesa mais cheia, mais repleta. Temos também canequinha do Papo de Fé. Vem mais novidade por aí, vamos organizar um pouco mais, mas já ficou muito mais bonito o nosso ambiente. Agradecemos muito à Rádio Liberdade por oportunizar isso para nós, receber nós tão bem aqui, com café, tudo organizado. E o pastor Jorge já conhecido, temos o Vitor, temos o Paulo Júnior, que daqui a pouco vão estar falando. E para quem já participou, para quem já viu o Papo de Fé, é algo que é um projeto que nasceu no nosso coração, é algo que os novos abraçaram quando ficaram sabendo, quando começaram a compartilhar da ideia, deram sugestões, pesquisaram os programas anteriores, viram que era algo que, de uma forma simples, mas de coração, a gente tentava dar o nosso melhor e continuaremos dessa forma. E como pontapé inicial, né, já fazendo uma menção à Bíblia cristã, o livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, ele diz para nós, no entendimento, que Deus não é injusto, porque Deus não é injusto para esquecer daqueles que da vossa obra, que trabalham por amor ao nome dele. E para isso eu acho que é um entendimento mútuo entre todos nós aqui, que o que a gente está fazendo aqui não é para que a gente tenha algum tipo de fama, glória ou honra. O que a gente quer fazer aqui é compartilhar um pouco do que a gente sabe, de um pouco do que a gente vai vir a saber, porque para cada programa vai ter uma pesquisa, para cada programa vai requerer um estudo, com exceção do pastor Jorge, que a gente sabe que ele não vai precisar fazer a parte do estudo, já passou, fica para nós mais jovens, né, ter que correr atrás para alcançar ele. Com isso, então, pastor Jorge, por favor, as suas considerações. Muita alegria a gente estar retornando aqui ao Papo de Fé. É sempre um prazer mesmo, né, compartilhar com esses jovens aqui e com essa audiência maravilhosa, né, que a gente recebeu tanto retorno. Eu fiquei com saudade até porque o pessoal me parava na rua, e com o Wellington não deve ter sido diferente, perguntava, mas o programa, e o programa? Gente que eu não conhecia, algumas vezes fui fazer eventos aí, onde estavam pessoas que eu não conhecia. O senhor é o pastor Jorge? Sim, de onde você me conhece? Eu conheço do Papo de Fé. Então, isso é gratificante, né? A gente vê que as pessoas vão reconhecendo que o que você faz é bom para eles, em alguma forma alcança e toca os corações. E a glória toda sempre é do Senhor, né? Porque Ele, essa fé que nós falamos, não é uma fé qualquer, né? Para todos nós, a nossa fé está baseada no Filho de Deus, Jesus Cristo, que há poucos dias nós comemoramos aí a sua morte e ressurreição. Não é apenas uma ideia, Jesus, mas é um Deus vivo, né, que está entronizado nos céus e vive para sempre, para interceder por nós, como essa mesma carta de Hebreus, no capítulo seguinte, vai falar. Então, esse nome aqui precisa ser exaltado, porque tudo que temos, tudo que somos, vem dele e é para ele. Mas aqui o programa é aberto a ouvir pessoas de todas as fés e responder as suas perguntas, né? A gente tem algumas perguntas bem enigmáticas que às vezes vêm através do chat ali, dos comentários. O pessoal faz pergunta pesada aí, viu? Eu vou botar vocês para responderem elas, né? Mas realmente é um prazer, uma alegria sempre a gente estar reunido aí com o Wellington, com o Christian, que estavam na primeira temporada, e com o Paulo e o Júnior, que agora estão agregando aí conosco
O senhor vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Porque a gente vai sempre iniciar um diálogo e a gente sabe que o seu saber supera um pouquinho o nosso, mas a gente segue aquele mesmo sistema, né? Eu aguardo. A gente vai deixar sempre a cereja do bolo para o senhor colocar aí naquela cobertura pastoral que é necessária. Então eu vou passar a apresentação, não vou eu fazer, mas eu vou dar uma prévia que eu tive o prazer de convidar esses dois rapazes que estão aqui ao meu lado, que são amigos meus de longa data, são pessoas que eu confio muito, sei do saber deles, eu sei que nesse momento eles vão compartilhar um pouco da modéstia, eu isso, eu aquilo, mas eu sou testemunha que Deus age na vida deles, que eles são um exemplo para mim na questão da amizade, do saber. Foram várias as coisas que nós já pudemos compartilhar, uns com mais café e diálogo, outros eu já tive a oportunidade de viver mais próximo, compartilhar de momentos da vida. Então, nesse momento, vou deixar para o Paulo Júnior, que está aqui seguindo uma ordem. Júnior, suas considerações. Boa noite a todos que vão assistir também na prosperidade e na posteridade, digamos. É muito satisfatório para mim poder estar aqui, né? Eu tenho assistido nos últimos dias os programas antigos do Papo de Fé, né? E com certeza eu tenho crescido muito, né? E é um prazer para mim poder estar aqui, né? Com o Wellington, meu amigo, aí, meu querido amigo, queridão, né? Tá aí com o pastor também, que é um monstro, né? De conhecimento, sabe muitas coisas, e o Vitor aí também podendo agregar com nós. E o Christian, meu amigo recente, mas que já tem um carinho já por cada um. Eu espero que eu não vou estar à altura, isso é certo, que eu não vou estar à altura desses homens. Veio a modéstia. Mas eu sou o mais modesto de todos. Vamos ter que correr atrás. Né? Vou ter que correr atrás. Mas para mim é uma satisfação e com certeza a gente vai fazer o melhor para pregar sobre esse Deus que é... Deus é grandioso, esse Deus é tremendo e é o motivo do nosso viver. E a gente vai falar sobre isso, vai também, no que puder, ajudar aqueles que precisam, né, a respeito de perguntas e vivências, e se dispor também a ajudar no que couber, né, cada um a crescer na vida na fé. Né, eu vejo que tenho entendimento que as coisas, dos maiores tesouros que a gente pode ter são aquelas pessoas que caminham junto conosco na fé. É algo que Deus nos deu, que é prazeroso, que é uma coisa muito boa. Então eu fico feliz por né, ter esses irmãos na fé e com certeza vai ser um empreendimento muito gratificante e vai me trazer muito crescimento, com certeza. Vitor, não é só o oi, não é o senhor estou muito feliz e o boa noite. Não é só um oi e tchau, né? Mas então eu quero dar meu boa noite, né, a todos. Boa noite, uma boa tarde, um bom dia, né? Aqueles que estão nos ouvindo, né, hoje aqui e também nos assistindo, né? Eu quero dizer assim que para mim é uma honra, né? É um prazer eu poder estar junto com vocês aqui e fazer parte também desse time, né? Nessa nova temporada do Papo de Fé. Eu não sei se é papo de fé ou papo de fé, né? Depende da região do sul que a gente tiver. Mas assim, quando o Wellington, que é o meu amigo, que eu acho que nós nos conhecemos lá por 2013, 2014, né, Wellington? Foi no período quando... Faz uns 10, 11 anos que a gente se conhece, né? O pastor Jorge, eu não conheço ele assim, né? Agora que a gente se conheceu, né? O Paulo Júnior se criou aqui em Santa Bárbara, então a gente se conhece, né, há um bom tempo, né? O Christian também é nosso amigo, mas é há pouco tempo que a gente tem uma convivência com ele, né? Eu tomei por surpresa, assim, o dia que o Wellington me fez esse convite, né? Eu gosto muito dessa ideia de a gente, de alguma forma, divulgar as coisas de Deus, né? Levar o evangelho, a palavra, e numa circunstância, numa rádio, num canal aberto, né? A gente poder hoje ter esse alcance, a dimensão que isso pode chegar, sabe? É uma coisa que eu almejo muito. Então eu queria, sim, parabenizar em primeiro lugar vocês por essa iniciativa que eu acho linda, né? É uma iniciativa tua, Wellington, né? Do pastor Jorge, do Christian, que já tinham antes do Papo de Fé, né?
E quando tu me convidou numa conversa informal, tu chegou para mim, cara, Vitor, eu quero te fazer um convite, um desafio para ti. Vem participar com nós da nova série do Papo de Fé. Eu disse, Wellington, me dá uns dias para mim pensar, né? Porque eu não tenho formação teológica, né? Eu sou formado em ciências contábeis, né? A minha área é contábil, né? Mas eu tenho um bom caminho, algumas experiências com Deus, né? Então, a minha bagagem não é tão grande, né? Não é tão grande assim, mas eu acredito assim que quando a gente se coloca na vontade de Deus, acho que de alguma forma, né, Ele pode nos usar, né? Eu tenho carregado comigo, eu tenho escrito em mim, né, no Salmo 31, que diz assim, ó, em ti, Senhor, confio, né? Eu tenho esse versículo comigo há vários anos, que eu peguei para mim, né? Em ti, Senhor, confio, em todo momento. Então, quando for lançado um desafio, um novo desafio, eu disse para mim que eu não negaria mais a Cristo. Então, aquilo que for colocado para mim, eu quero tentar fazer, né? Claro que nem o Paulo Júnior disse aqui, né? Nós vamos ter que correr muito de atrás, né? Eu acho que colocando todo o conhecimento do pastor Jorge, né, do Wellington, né, eu sei que nós vamos ter que correr atrás da máquina aí para poder chegar um pouquinho, acrescentar alguma vírgula aí, né? Mas acho que alguma coisa a gente consegue acrescentar, né? Eu queria deixar dito e posto aqui que eu também agreguei na minha vida que outra frase, Deus é bom o tempo todo, sabe? Agora, em 2023, quando eu retornei para os caminhos do Senhor, né? Eu andava um tempo afastado, né? Eu agreguei essa nova frase, para mim, o quanto Deus é bom para com nós, para com todos nós, né? Então, eu quero de alguma forma ajudar a somar aqui, né? Com a paciência de vocês, né? E de alguma forma somar também, né? Mas eu acredito que é benção, né? Então, acho que é isso, né? Da minha parte, a gente está aqui, né? Espero que todos tenham essa compreensão, né? A modéstia agora vem vindo, mas daqui a pouco quando começa a vir as perguntas, todo mundo quer responder, todo mundo tem uma opinião. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua opinião, é verdade, né? Mas o interessante é isso, né? Eu acho que a ideia, como o Wellington colocou, do Papo de Fé, é isso, né? É essa descontração, né? É essa diversidade de ideias e a gente chegar num conceito de... A gente teve dois períodos dentro do Papo de Fé, e agora a gente vai, nessa nova temporada, a gente vai trazer um diálogo um pouco mais aberto, a gente vai trazer não só uma explicação teológica, uma explicação histórica, porque o Papo de Fé nunca foi a ideia ser uma aula de teologia. Isso. O Papo de Fé sempre foi uma ideia de ter um papo de fé ou sobre fé. Aí a gente entra naquela questão filosófica de falar de e falar sobre, e aqui é o local para falar tanto de quanto sobre. Embora a gente caminhou na primeira temporada a fins dos livros da Bíblia, para que a gente conseguisse, então, se preparar para uma nova temporada, fazer uma nova dinâmica. Existia, sim, um contexto bacana de explicações, né, o qual a gente trazia um pouco a atualidade da faculdade, que existia uma diferença entre o tempo do meu período de formação para o período de formação do pastor. Mas também se acarreta no quê? No conhecimento muito superior da experiência, né, da unção como pastor, e aí a gente traz para essa nova temporada do Papo de Fé esse modelo podcast. Que é esse modelo de a gente poder conversar abertamente, não tem aquela questão de eu estar falando e o pastor não poder falar comigo, ou você não poder falar, não existe essa formalidade, então é para ser algo mais dinâmico. E para isso o Christian só falou no início, só fez uma abertura, mas então já a gente passou daquela parte das apresentações, que se faz necessário, um pouco chato para alguns, mas se faz necessário para que todos conheçam. E eu já vou iniciar, então, dando o pontapé inicial nos nossos diálogos, que embora vai parecer que ainda é uma apresentação, mas ele já vai ter um modo de a gente começar a conversar sobre fé. Christian, hoje a gente sabe que tu é o gerente da rádio, hoje você desempenha um papel quase que 24 horas em torno da Rádio Liberdade, são inúmeras as programações, são inúmeras as propostas e objetivos da rádio. E entre eles já houve o Papo de Fé em tempos anteriores. E eu queria saber de ti, que tu pudesse compartilhar
tanto no aspecto pessoal teu, né, no teu ponto de vista, mas quanto a tua pessoa no profissional, no gestor da rádio, no representante da rádio, o que o Papo de Fé significou, quais as tuas expectativas, né? E aí tu faz essa questão, tanto no pessoal teu, quanto no teu profissional, representando a rádio, sobre o que tu espera e o que já foi o Papo de Fé. Bom, pessoal que for assistir a live, eu tô bem embaixo, coloquei a câmera ali pra gente poder todo mundo assistirmos, né, e entrar nessa conversa. Wellington, respondendo a tua pergunta, é difícil hoje eu tirar muito o pessoal do profissional, porque hoje a rádio para nós é o nosso ministério, a rádio para nós é o que nos motiva a acordar, a batalhar, a correr atrás, justamente para a gente poder entregar algo relevante para a nossa comunidade, para que a gente possa cumprir a proposta da rádio. Como rádio, eu digo o seguinte, o que me alegra é saber que não tem uma rádio parecida com a nossa. Eu não consigo, Pastor Jorge, Vitor, Júnior, eu não consigo encontrar uma rádio com o perfil nosso para a gente poder tirar ideias e se espelhar. No meu conhecimento, pode obviamente haver, mas no meu conhecimento nós somos únicos. Na programação, na proposta, na ideia, na visão e na fé. Nós defendemos a nossa fé, nós levamos essa fé através do rádio, ao mesmo respeitamos, né, a fé de outras pessoas e tentamos agregar esse conjunto de fé através de toda a nossa programação. O Papo de Fé, aquela ideia lá atrás, e tu brinca comigo, né, que, mas qual foi o real motivo do Papo de Fé? E eu vou revelar para vocês aqui o primeiro e real motivo do Papo de Fé. O primeiro e o real motivo do Papo de Fé, a gente sempre quis ter uma programação, mas quando eu conheci o Wellington, né, uma vez eu conversei com o Pastor Jorge, eu tô à disposição, mas a gente não tinha gente. Quando eu conheci o Wellington, eu disse assim, esse é o cara que nós vamos colocar aí no Papo de Fé. E o Papo de Fé, na verdade, começou através do Wellington. Nós tínhamos o sonho, eu tinha o sonho, eu conversei um dia com o Pastor Jorge, mas nós nunca colocamos no ar. E aí nessa... o Wellington aqui, ali, nos ajudando, e a gente iniciou o Papo de Fé. E a gente ficou um bom tempo, desafios, melhora isso, e eu brinco que hoje essa mudança estética que nós temos na rádio é fruto do Papo de Fé. Pro Papo de Fé, nós mudamos muita coisa, aprimoramos muita coisa, e a nossa primeira temporada saiu. Obviamente que veio aqueles períodos de final de ano, teve a questão do conselho tutelar, as eleições e tudo mais, e vários pretextos se agregaram para que a gente desse uma parada. E final de ano, início de ano, um tira férias, um vai, um volta, a gente ficou naquela, quando que nós vamos começar o Papo de Fé? E agora nós retornamos com o Papo de Fé, com essa proposta, um papo diferente, né? A gente tentou entrar num viés teológico, a gente viu os prós e os contra, porque se a gente for ver bem a realidade, se nós for estudar a Bíblia, poucas pessoas querem estudar, muito menos a Bíblia. Então a gente ficou ali vendo que às vezes nós podemos trazer esse entendimento de outras maneiras, e essa é a proposta da segunda temporada, nós trazer um entendimento, nós trazer, né, a explicação de um conteúdo à luz da palavra de Deus também, mas com um formato diferente. E eu tenho boas expectativas, o fato de nós ter aí gente nova no time aí do Papo de Fé, eu acho que isso dá um upgrade para nós também, como rádio, como gestor, de saber que tem mais pessoas que querem se envolver, que querem nos ajudar e estão sonhando junto. Tão sonhando junto que nós já recebemos um mimo. Deixa eu colocar, dá para vocês levantar o mimo aí? Não, para nós ali, ó. Já recebemos um mimo, né? Já demos uma repaginada nos computadores aqui. Isso tudo é o quê? Pequenos detalhes que demonstram a vontade de fazer acontecer, e cá estamos nós. Desculpe-me, eu sou radialista, então eu falo... A sua latinha... Eu não ousei interromper um radialista. A sua latinha... Eu não ousei. Wellington, só antes de nós passar para outra pergunta, tem bastante gente nos ouvindo e eu fico feliz com a estreia, com bastante gente dando abraço oi. Essa audiência aqui.
A família Pera, o Peraci já mandou. Disse assim, esse nós é. temos na época da declaração do imposto de renda, eu vi Pois a foto agora do Leão, Tu me o estragou Vitor toda a aqui. magia, cara. Agora tu estragou a magia. E tem o foi Pera. contador aí. Eu, inclusive, pensei aqui comigo, vou fazer um contexto aqui tão bonito. Foi o eu ia Pera. valorizar, dizer, olha, Vitor, a tua presença já tá valorizando aqui, ó. Viu? Inclusive, já estão mandando dúvidas se vão poder fazer perguntas sobre imposto de renda, né? O imposto de renda vamos deixar de lado, né, pessoal? É o seguinte, assim, ó, o leão é da tribo de Judá, né? É outro leão. Esse aqui é outro leão, né? Esse leão aí é meio perigoso. Esse leão aqui não dá mordida, esse leão aqui abençoa. Esse leão, Mas, de isso é qualquer verdade. forma, da mesma forma que eu fiz uma pergunta ao Christian, eu vou deixar uma pergunta pro Peraci. Pro Peraci, O então manda Peraci, que ele tá ouvindo. então, que ele foi um dos nossos ouvintes desde o primeiro programa até o último da primeira temporada e já está aqui com nós. Acho que foi um dos primeiros já a conectar aqui. Então já vou deixar a pergunta para ele. Pera, manda para mim ou manda pro Christian aí a tua sugestão do que tu espera do Papo de Fé, a tua opinião do que foi o Papo de Fé, já que tu não tá aqui ao vivo junto em cores. Vamos desafiar ele em mandar um áudio. Não escrever. Bom, mas aí o desafio. Um áudio. Peraci, o desafio não foi meu, foi do Christian, né? Mas, né? Minha pergunta. A audiência que quiser mandar um áudio, como é que faz? É o 55999494827, é o WhatsApp da rádio, ou pode mandar para os nossos WhatsApps aqui, a gente tem vínculo de amizade, né? E a gente repassa para o WhatsApp da rádio. Sim. Bom, só lembrar aqui, ó, Maria Cristina Bandeira está com a gente, boa noite. Jaqueline Ott, boa noite. Paula Dias, boa noite. A prof. Kátima, mas minha esposa, boa noite, tá? Por livre e espontânea pressão, ouvindo a nossa programação. O pastor de Jonas, o atual presidente do COPEM, um abraço. Também a pastora Débora, estamos ligados. José Francisco dos Santos, boa noite. Lúcia Andrade Ferreira, muito bom, boa noite. Jurema Tasso, boa noite. Dica 239, que diz Márcia da Silva, boa noite. Rogner, bora galera. Temos no Facebook também bastante audiência, hein? Não vou conseguir ler aqui, gente, eu vou ter que depois dar uma campeada aqui nos comentários, viu? Palominha Rodrigues, oi pastores, paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe, peço oração por mim, oração pelos meus irmãos Daniel, Vilmar, Samuel, Silvana, Paloma, também o Léo, Emanuel, Sara, Elias, Érica, Anthony, peço oração pelo cunhado, a Nath, Sheila, Sandra, e pede louvor, enfim, fez um comentário aqui muito bacana. Palominha Rodrigues, obrigado pela participação. Runil Antunes, boa noite. Terezinha, a Dona Tere merece um espaço exclusivo, Dona Tere. É bênção. É ouvinte número 1. Pode faltar o locutor aqui, mas a Dona Tere tá ouvindo. Um abraço, Dona Tere. Márcio Bach, os amigos do Atalaias, lá na Itaíba, como é bom falar sobre Deus, sucesso, obrigado. Grande abraço a essa turma aí. Nós temos aqui um... Já esteve aqui, né, o diretor do Atalaias. Já tiveram aqui o pessoal no Papo de Fé. Um que fez parte da equipe, devagarinho, foi saindo de fininho, meu amigo Vitor Fernando Lírio, da Igurizada, Deus abençoe, obrigado pela audiência. Vitor. Ele é da turma da Vanguarda, né, que iniciou a programação. Abração aí, Vitor. Bom, o pessoal quer ouvir, mandemos um abraço, agora retoma aí a bola. Peraci não respondeu ainda? Ainda não. Então ele tá fazendo áudio, então. Pastor, da mesma forma, a gente vai seguindo aqui uma rodinha mais ou menos aqui, uma organização. Pastor, o senhor tem experiência, obviamente, tanto quanto professor, que a gente já compartilhou isso em outros programas. O senhor, obviamente, é pastor. Desde o primeiro Papo de Fé, o senhor está junto. É uma fonte de sabedoria para nós. E suas conclusões, o que o senhor acredita que o nosso crescimento, porque hoje tanto a Bíblia dessa menção, né, que a gente deve valorizar os sábios, né? E aquele que há mais tempo vive. Não estou lhe chamando de velho, estou lhe falando que há mais tempo que vive. Olha só, já passei de 65, né? Isso. Então, assim, entrei na velhice mesmo. Então, assim, pastor, mas da mesma é que nem forma, a palmeira, na velhice dará ainda frutos. O pastor Jorge, nessa idade, a gente não diz mais a idade que a gente tem, o ano que nasceu, né? Não, mas não tem. O que mais fica de curiosidade, o cabelo branco é orgulho, né? É o que... Os cabelo branco já chegaram. Como é que é para o senhor compartilhar dessa mesa com mais jovens?
jovens, com aqueles que estão buscando o conhecimento nesse caminho que o senhor já caminhou na busca Sim. do conhecimento, certamente. Sim. O buscar o conhecimento, Wellington, é uma coisa que não para nunca, né? Na verdade, a gente está sempre aprendendo e querendo aprender mais. Porque a hora que a gente parar de aprender, a gente já vai estar pronto. Então, o Filipenses lá diz que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Se já tiver perfeito, já vai ser recolhido para o céu, porque não tem mais o que fazer aqui na terra, né? Então, eu tenho muita alegria de compartilhar. Coisa que eu mais gosto é falar de Deus, da sua palavra, e principalmente com gente jovem e gente faminta, interessada pela palavra, né? Isso para mim é a minha alegria, né? Da minha função principal, que é de ser um ensinador da palavra, né? As pessoas não gostam, né? No nosso ministério, a gente tem uma peculiaridade ali que a gente segue ali, Efésios 4:11, então eu tenho 5 ministérios, né? E dentro do ministério, lá na liderança do ministério, eu ocupo o cargo na área de mestre, né? E as pessoas, profeta, mestre, não vamos entrar nesse detalhe aí. Mas já levei muita paulada, né, no Facebook, no Instagram por causa disso, mas eu não me envergonho disso, porque diz que Paulo era um mestre, Barnabé, né, era um profeta, então estou bem acompanhado. E a gente poder, porque o mestre não é aquele que sabe tudo, é aquele que está disposto a aprender tudo e aprender para repassar, né? Uma coisa é você aprender para ser um poço que só guarda conhecimento e nunca abre a boca para ensinar. O desejo do verdadeiro cristão é receber um derramar de Deus sobre sua vida e ele transbordar esse para as vidas que estão ao redor, a ponto de que ele possa repassar tudo, né? Se eu puder passar tudo que eu sei para os demais, eu vou me encher de alegria, porque eu vou ter muito mais pessoas que vão poder repassar isso para outros. Eu me alegro muito, né, de hoje, o meu filho primogênito é um pastor, é um grande conhecedor da palavra, já esteve aqui na rádio, não no Papo de Fé, mas já esteve na rádio aqui, o pessoal gostou muito, pediu para ele vir outras vezes à cidade, ele alguns dias vai estar chegando aí. Quem sabe se ele estiver aqui numa quinta-feira, ele possa estar conosco também aqui. E vocês vão ver que ele já sabe bem mais do que eu, né? Ainda que seja mais novo, mas sabe. E a gente, isso me alegra, sabe? Poder repassar aquilo que Deus me deu, para que as gerações futuras vão continuar repassando e aumentando seu conhecimento, sua intimidade com Deus. Porque o seu papo é de fé, né? A fé é uma coisa... Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos entender muito bem o que é a fé. Quando a gente acredita na fé, e no podcast a gente pode contar historinhas, né? Compartilhar histórias de fé. Eu lembro, Wellington, que um dia eu levei um choque, né? Porque um aluno meu, que a gente ensinou teologia e algumas coisas, né, sobre liderança, ele me chamou. Depois de um tempo ele se tornou pastor, tinha um rebanho lá em Rosário do Sul, e ele me chamou: pastor Jorge, quer vir aqui trazer uma palavra aqui para a igreja e tal? Daí eu disse: não, tranquilo, vou marcar uma agenda aí, eu vou. Aí marcou, era um sábado e um domingo. E aí quando ele marcou, ele me mandou o banner ali do evento, e estava escrito assim: Noites de Glória com o pastor Jorge Amaral. Eu olhei assim, disse, meu Deus, né? Mas se ele está dizendo isso, eu creio, né? Amém. Se ele está dizendo isso, eu creio, né? Eu creio, Deus me use como ele quiser. E aí na primeira noite nós fizemos a palavra lá, e daí veio aquele monte de povo, mas muita gente, dava umas 300 pessoas mais ou menos na igreja, e veio um tantão de pessoas assim, e eu levei comigo 2 obreiros, e aí vinham as pessoas orar, assim, na minha frente vinham orar por saúde, né? No lado aqui era problemas emocionais, e um terceiro lá era parte espiritual, libertação, coisa. Então tinha 3 filas. E na minha fila chega a primeira pessoa para pedir oração. E eu tô naquela, né? Noites de glória com o pastor Jorge. Eu digo, a glória de Deus tem que estar aqui nesse lugar, alguma coisa diferente. Aí chega a primeira pessoa para mim, Vitor, e diz assim:
Eu disse, o que o senhor quer que eu ore? Eu sou cego e eu quero ver. Eu pensei lá dentro de mim, nunca orei para um cego que tornou a ver. Sim. Mas o senhor está pedindo oração, vamos orar. Deus tem poder para isso, né? Daí botei a mão no olho dele, orei. Deus restaura a visão desse homem, em nome de Jesus. Daí eu me virei, peguei uma apostila que tinha ali, disse, lê essa apostila. Disse, eu não posso ler, eu sou cego. Disse, não, para aí. O que tu pediu para eu orar, né? Aí ele começou a ler, assim, era uma apostila de batalha espiritual. Ele começou a ler batalha espiritual. Era um homem já, eu acho que nos seus 70 anos, uns olhos azuis, assim, começou a correr lágrimas daquele olho. Aquele homem começou a chorar, né? E saiu de ali gritando e chorando, né? Daí vem o segundo e disse, o que o senhor quer? Eu sou cego. Eu disse, bom, agora tá tranquilo, né? Agora o primeiro já foi, vamos orar por você também, né? E aí foi, muita gente ali recebeu cura naquela noite, para a glória de Deus, né? A noite de glória é a glória do Senhor. Mas eu digo assim, muitas vezes você é desafiado na tua fé. Você é colocado diante de situações. Eu conheci um homem ali, um pastor não vou dizer a denominação para não ofender os irmãos, né? Mas uma denominação assim que o pessoal não tem muita fé, assim, daquelas bem históricas, né? E o homem estava com um problema, a mulher tinha largado ele estava quase se desviando e pastoreando uma igreja. Aí eu fui lá visitar, porque ele estava naquela situação ali, um colega, né? Eu disse, vamos lá ajudar a consolar o homem, chorar junto com ele. Aí eu chego lá para conversar com o cara e ele me diz assim, né? O senhor fala dessas coisas aí, de Deus agir, o coração fervendo, que nem dizia o João Wesley, o coração aquecido e tal. Eu não acredito muito nisso, né? Mas eu vou lhe contar, um dia eu fiquei chocado. Ele disse que eu fui no hospital visitar uma pessoa e uma mulher me chamou assim, o senhor é pastor? Eu sou. Eu tô com a minha filha doente aqui, ela tá mal, com febre, com dor de cabeça, ela tá mal aqui, os médicos não conseguem descobrir o que ela tem. E o senhor pode orar pela minha filha? Ela disse, não, mas não acredito em cura. Aí disse que a mulher pegou ele pelo braço e chacoalhou, o senhor é pastor ou não é? Eu disse, sou, então o senhor vai orar. Mas, pastor, então a gente pode entender que o fato do senhor estar aqui com nós é um desafio, pelo que eu estou entendendo, né? O senhor só está narrando situações de desafio, mas tudo bem, pastor. Eu espero que esse desafio seja um desafio bom, né? Mas pensa bem, né? Deixando bem claro que é um desafio de fé. De fé. É um desafio de fé. Mas olha só, deixa eu terminar essa história. Aí ele pegou, ele me disse assim, eu fui e orei por aquela menina e a menina ficou curada na hora. Eu fiquei chocado, porque eu não acredito em cura. Sim. Pastor Jorge, eu vou ler aqui e depois o senhor prossegue ali, ó. Podemos dizer que a verdadeira fé, ela procede do coração e não da mente. Sim. Né? Não basta um mero assentimento mental. É preciso aplicar o coração para crer na palavra de Deus. Exatamente. Né? A carta de Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Exatamente isso. É isso que eu estava falando, daquela primeira história que eu contei aqui, né? Esse papo de fé, é justamente isso. Eu não fui lá para isso, né? A gente foi lá para trazer a palavra, mas como o homem lá e a igreja estavam naquela convicção, e eu não vou roubar a fé deles, né? Claro. Se estavam naquela, eu vou crer junto com vocês. Então, se você me lança desafio, porque não é a fé no poder que está em mim, é a fé no Deus que age através da minha vida. Eu sei que Ele pode, eu não posso nada, não posso curar nenhuma espinha, né? Mas Deus pode. Que, seguindo nesse contexto, né? Se o Christian pudesse dar um replay nesse exato momento, né? Teve um cara que começou dizendo, não sei nada, sou um pouquinho, já veio trazendo versículos bíblicos, entendimentos, contribuições, né? Viu que eu li bem, né? Mas não. Eu sou menos crente até agora, não sei nem o versículo bíblico ainda. Tá pra trás ainda. Mas a palavra que o Vitor trouxe ali é fundamental, né? Com certeza. É você ter certeza daquilo que você não vê. A fé é mergulhar no escuro, é você receber uma palavra da parte do Senhor e crer naquela palavra e avançar por aquela palavra, porque a palavra de Deus ela tem poder e ela é vida. Então eu
Esse versículo aí muda uma história de uma vida, sabe? Pode ter alguém que está nos ouvindo aqui ou que vai ouvir mais tarde esse programa. Eu sei lá, né? Por que eu contei essa história do cego aí também, né? Mas de repente tem alguém que precisa recuperar a visão, alguém que precisa uma outra coisa aí que aparece impossível. Aproveitando que o senhor está falando em alguém, pessoas e sugestões que queiram participar e que precisem de oração ou qualquer coisa desse tipo. Christian, o que tu me sugere das questões das participações? Nós temos mais participações aí. E quando bateu essa participação, eu digo, eu tenho que interromper aí. A dona Eliane. Opa! Ô, minha mãe, Eliane um abraço, Mate. minha mãe. Tá, viu? Eliane Mate é assídua, né? O Minha Marcelo Geiger, a Palominha fez vários questionamentos aqui, então eu acho que de repente até o pastor Jorge, numa outra oportunidade, pode trazer, porque esses questionamentos são mais de uns para hoje. Fala da Páscoa, fala de jejum, são vários questionamentos. Eu acho que isso precisa de um certo tempo, né? Quem está acompanhando a gente, o Giovanni Camargo, nosso abraço. Obrigado pela companhia, os amigos da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ali, a Aline, meu amigo Inácio, também vi que estavam acompanhando a gente, só que rolou aqui e eu não consigo mais pegar os comentários mais antigos, viu, pessoal? E eu tenho aqui, vou abrir o WhatsApp porque eu recebi aqui a intimação do Peraci. O nosso computador, infelizmente, ele tá sofrendo aqui. Eu acho que o que mais está vivendo desafios é o computador aqui, mas vai dar certo. Vai dando uma travadinha e assim, mas vai dar certo. Vamos com fé. Eu recebi o áudio aqui do Peraci e deixa eu passar aqui já e depois nós voltamos para outra rodada de perguntas e enfim, aqui na programação. Deixa nós dar play aqui agora no áudio do meu amigo Peraci. O áudio aqui do Peraci. Opa, saiu. Aonde que tá essa live rodando aqui? Aqui, ó. Descobrimos que tava pesando o computador. Agora vai dar certo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Depois de uma pressão dessas, como é que nós vamos mandar o áudio? Vamos lá, então. Não sou muito a conversar, sou meio envergonhado, mas vamos ver. Realmente eu era e sou um ouvinte assíduo do Papo de Fé. E a minha expectativa para esse novo programa, essa nova versão, essa nova roupagem, é que todos nós sejamos inspirados e encorajados, seja emocionalmente como espiritualmente, através das mensagens que vocês vão passar por nós, sejam elas de esperança, amor e fé. E que os ouvintes possam realmente participar da programação. Como é um podcast, algo diferente, que as pessoas mandam perguntas, que as pessoas façam perguntas, tenham uma maior interação com todos nós, com todos vocês aí. E principalmente, que eu acho que é o fundamental, que através do Papo de Fé possa transformar vidas e ajudar as pessoas a superar as dificuldades. Parabéns a todos. Parabéns pela coragem e pode contar sempre comigo porque precisar. Um abraço a todos, Deus abençoe. Mas olha só, agora a próxima pressão que a gente vai ter que começar a colocar para ele vir pessoalmente um dia aqui, né? Isso que ele não gosta de falar, né? Mas falou muito bem, falou até palavras ali que eu vou ter que buscar conhecimento aqui. Cara que conhece o português. Uma coisa, além dos comentários. Eu só não quero dizer que eu acho que tem dedo da Lídia aí nesse aí é você. Aí é maldade. Tu dizes. Um abraço ali, Lídia. Viu? Christian, assim, ó, aproveitando essa importante participação do Peraci, eu queria que a gente desafiasse os nossos ouvintes aí. Se você está no celular aí, compartilhe com amigos. Fantástico. O Papo de Fé. Compartilhe aí. E quem ainda não é inscrito no canal, no YouTube da rádio, inscreva-se, não custa nada. Vejo que és profeta, pastor. Teve uma revelação agora. Não custa nada, né?
te inscreve aí. Dá um curtir também, ó. Dá uma curtidinha que ajuda muito o nosso vídeo, como dizem os youtubers aí, né? Ajuda no engajamento. Se inscreve no canal. Comentário, se inscreva mas compartilha esse vídeo. No grupo da família. Você tem aí, ó, tem 10 amigos no grupo da família, no grupo do trabalho aí. Passa o Papo de Fé e vamos multiplicar essa audiência, porque tenho certeza que temos conteúdos muito bons pela frente. Vou fazer uma pausa aqui, gente. Meu amigo José Roberto Batista tá na audiência, rapaz. Um abraço, tá lá em Santa Rosa esse vidente. Santa Rosa, tá me devendo um churrasco. Ó, tô intimando ao vivo, rapaz. Ô Zé, um abração pra ti aí, meu querido. O Zé é um cara fantástico. Meu amigo Adelar José Pessini, quem não conhece o meu amigo Adelar, um abraço. Olha, na semana que vem vai ser solucionado o problema desse computador. Agora vi vantagem. Agora senti firmeza. Tá certo. Bom, vamos prosseguindo aí. Seguindo então nossa Só registrar aqui agora, eu me esqueci do YouTube, peraí. Tem lá o meu amigo Maurício, diz que a família inteira está acompanhando aqui a programação. Meu amigo Maurício Silva. Grande Maurício. Isso, o Henrique Paixão tá com a gente também. A Elias Vargas, boa noite, também tá com a gente aí. Mariane de Abreu, boa noite. Pessoal que tá... Essa aí é bonita, essa aí é a coisa mais linda do mundo, ó. Então tá bom. Dito por ele, né? Ó, tá louco? Aproveitando então o momento, já que o Júnior já tá falando, já tá feliz aí. Opa! Já elogiou a esposa pra chegar em casa tranquilo, né? Já se soltou mais. Já vou aproveitar a tua caminhada, vou mandar um beijo, um abraço pra minha, né? Chegar tudo em paz. Eu vi que o Vitor puxou... Agora eu que levei o padrão aqui, ó. Ele veio o padrão. Eu vi que o Vitor puxou o microfone pra perto também. História pra mim, acho que eu vou ter que mandar um beijo, um abraço também, né? Pra minha esposa, né? Então, aproveita. Ela Júnior, recebe também. Tu chega hoje, teu primeiro dia no Papo de Fé, né? Então, eu sei que tu já compartilhou que tu vinha ouvindo os programas anteriores, tu já fez sugestões, já fez alguns comentários, e eu queria saber de ti, assim, de uma forma objetiva, o que tu espera alcançar aqui dentro do Papo de Fé, o que tu considera importante destacar de como que foi o Papo de Fé até agora, né? E essa dinâmica de podcast, eu sei que tu gosta, eu gosto também, já conversamos sobre isso. Então, teu ponto de vista em relação ao programa, as tuas expectativas, teus pontos de vista. Eu acho que... Ó, agora já fiquei sério, ó. Ó, mudou. Não, minha expectativa, falando sério, é a gente poder apresentar um programa que leve a palavra de Deus da maneira mais clara e também mais fiel, possivelmente, dentro da possibilidade das nossas limitações, e nós apresentarmos a cosmovisão cristã. Aí, ó, falei até uma palavra bonita, cosmovisão cristã, né, para que todos aqueles que fazem parte das comunidades de fé, ou aqueles que ainda não fazem parte das comunidades de fé, que estão ouvindo falar sobre Deus pela primeira vez, ou já ouviram alguma vez e ainda não se converteram, não se decidiram pelo Evangelho, é levar esse papo, essa fé até cada um que está ouvindo e poder apresentar esse Jesus, né? Nós temos aqui um pastor, um teólogo, um Zé Ninguém e um contador. Outro Zé Ninguém. E um contador. Então... mas tem tanto Zé Ninguém na Bíblia que mudaram a história, né? Então, qual que é que eu acho que é a ideia do programa e que a gente tem conversado? É a gente poder apresentar a fé e influenciar, né? E ajudar aquelas pessoas que trabalham em diversas áreas aí a poder louvar a Deus. Nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor, nem todo mundo vai ser chamado para ser teólogo, nem todo mundo vai ser chamado para ser radialista. Então, cada um tem o seu ministério dentro do seu próprio trabalho. Deus chamou uns, né, para dentro do seu próprio trabalho fazer a diferença. E a gente quer ajudar nesse ponto também. A gente quer trazer um ponto de vista mais bíblico, centrado na palavra de Deus, mas também apresentar visões não só de quem é teólogo, mas de quem também não é teólogo, que trabalha no dia a dia, que acorda de manhã para trabalhar, né? Trazer esse ponto de vista e mostrar para as pessoas que nem todo mundo é chamado para ser pastor, mas todo mundo é chamado para ser um bom cristão. Todo mundo é chamado para ser um evangelista dentro do seu ambiente de trabalho. Todo mundo é chamado para trazer esse exemplo de fé, essa fé que é tão poderosa, esse evangelho que é tão poderoso, que nem diz Paulo,
né? Que não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, a gente mostrar esse evangelho, mostrar esse poder de Deus e também apresentar essa palavra que é tão poderosa, né? Que nem o pastor estava falando. E a gente tem fé não na nossa capacidade, né? Por mais que a gente brinque, né, que o pastor é um teólogo e tal, o Wellington é um teólogo, né? Cada um aqui tem suas nomenclaturas, mas no final das contas nós somos todos pessoas insignificantes. Quem faz a obra, quem tá por trás de tudo isso, que merece toda a honra e toda a glória é o Senhor. É Jesus, por ter feito a sua obra na cruz, por morrer para morrer por nós que somos nada, né? E eu acho que assim, né, Paulo, não te interrompendo, né? Vai lá. Mas nessa questão, nessa nova visão e dinâmica do programa Papo de Fé, né? Eu acho que é também, assim, tudo aquilo que é correlacionado às coisas de Deus, né? Elas trazem muito quesito, né? Elas trazem muito quesito, levantam muita dúvida, muitas questões nas pessoas e muitas adversidades também, de ideias, de pensamentos, né? E eu acho que trazer essa dinâmica numa mesa aberta, assim, com mais leveza daqui a pouco, né, Wellington, assim, uma coisa... Nem tanto assim, né? É, uma coisa mais light, com a diversidade das ideias, né, com questionamento, né, daqui a pouco, não só focado em cima naquela coisa pesada da religião, talvez, né, mas assim, algo mais dinâmico, né, com uma troca de ideias, né, com o conceito, claro, né, do que é realmente a palavra de Deus, né? Mas já aproveitando o teu momento de fala, Vitor, da mesma forma que eu falei com o Paulo Júnior, eu estendo, embora tu já esteja falando um pouco sobre isso, né? Uhum. Mas de uma forma objetiva, as tuas expectativas de alcançar, tu já falou, inclusive, aqui, né? Isso. Então eu já vou partir para ti uma segunda pergunta, que é o ponto de vista a pergunta que eu vou seguir fazendo a nós. Na tua caminhada na fé até hoje, né? Tu citou alguns versículos no início, né? Mas não um versículo específico, que eu gosto muito da questão do que a gente entende, o que a gente aprende, né? Com o Evangelho e com a Bíblia. Dos anos que você tem de conhecimento, de convivência com Deus, o que tu mais te marca hoje no aprender? O que tu aprendeu com Deus? Wellington, assim, ó. Aqui, ó, no cristianismo, os fundamentos da fé são baseados nas escrituras sagradas, né? Especialmente na Bíblia. Eles incluem crenças centrais com existência de um Deus único e amoroso, a divindade de Jesus Cristo, a salvação pela graça através da fé, a ressurreição dos mortos e a vida eterna, né? Isso no cristianismo, ele fundamenta a fé dessa maneira. Eu, particularmente, né, nessa minha caminhada, né, no conhecimento da palavra de Deus e do meu testemunho de fé com Deus, eu acredito que eu devo de ter algum propósito, né? Porque todas as vezes que eu tentei me esconder ou talvez fugir do Evangelho, né, de alguma forma Deus me trazia para dentro do Evangelho, né? Eu agora, nesse final de semana, eu passei por uma situação adversa, né? Eu sofri um acidente ali, acho que grande parte das pessoas sabem, né? Tava eu e a minha filha, eu tava levando ela a Passo Fundo, levando ela para casa ali. Eu passei por uma circunstância e uma situação, né, de uma adversidade na minha vida, né? E diante disso, assim, ó, para tentar te explicar um pouco aqui, resumir o meu entendimento de fé, eu tive situações que pessoas me disseram que poderia ser uma coincidência, né? Outras que me disseram que era uma predestinação, ter acontecido aquilo ali. Outra que me falou que foi um milagre, eu e a minha filha ter saído vivo, né? E uma outra pessoa me disse que era um propósito de Deus na minha vida, né? Então, eu tive aqui 4 situações que cada uma me disse uma, sabe? E você mesmo, Ayrton, tu me falou no telefone, Vitor, eu tenho certeza que assim, ó, Deus, ele deve de ter algum propósito na tua vida, né? E por isso algo está se levantando contra ti.
né? Que quando tu deu a nossa ideia de nós participar do Papo de Fé e ser aquele desafio novo pra gente, né? A gente sabe, né, que o inimigo ele se levanta daqui a pouco para nos desanimar ou para nos tirar do foco, daqui a pouco a gente se sair daquele caminho, né? Então, o que eu te digo? A fé é crer nas coisas que a gente não vê, né? Então, assim, essa minha fé que eu tenho, eu creio em Deus, né? Então, eu sei que Deus, ele cuida de mim. Por isso que eu digo assim, ó, Aderi, Deus é bom o tempo todo, sabe? Então, a fé é uma convicção de cada um de nós, né? Então, a gente pode ter como entendimento que hoje um dos maiores aprendizados que tu teve com o Evangelho é a importância da fé e o quanto ela contribui na tua vida. Isso. Não vai ser o momento de tu responder agora, vai ser para a terceira pergunta ali, até porque provavelmente o Christian também tenha mais algumas colaborações para citar, mas a terceira pergunta tem algo que eu gosto muito e eu já compartilhei isso algumas vezes, que me atrai muito ouvir a experiência de uma pessoa no mundo espiritual, a maior experiência que tu teve com o próprio Deus. E vai ser a terceira pergunta, então tu já vai pensando, porque a gente, tem aqueles que são, e o pastor com certeza é um deles, que se tiveram muitas, e todas não têm uma mais valorosa ou outra, mas tem uma que talvez se venha com mais frequência na memória, né? Que é aquela experiência com Deus, né? E daí a gente responde, e eu gosto de ouvir muitas vezes de uma forma bem simples, objetiva, que quando a gente fala de uma forma espontânea, é o que melhor a gente consegue compreender. Vitor, Christian, mais algumas considerações online ou ainda estão... Nós temos aí a dona Neiva Damiani. Deixa eu colocar aqui a minha imagem, também quero aparecer na câmera. A dona Neiva Damiani, obrigado pela sintonia, tá com a gente. O Jorge Luiz Amaral me soa familiar aqui no YouTube, né? Diego Roberto, paz do Senhor, abração, pastor Jorge, Deus abençoe o programa. Madalena Biegelmeyer, boa noite. Se nós não tivermos fé, não somos nada. Deus é maravilhoso para quem sabe aceitar. Quem corrigiu aqui o sobrenome? É a esposa do Edson, Dona Madalena, um abraço, Dona Madalena, meu amigo Edson. Olha só que bacana. Eu só queria também aqui registrar que tá tudo certo, o teu retorno para casa foi ouvido. Que bom. Tá tudo bom. certo. Muito obrigado. Bem. Eu acredito que todos aqui, porque não houve nenhuma carinha de brabo e tudo mais. O último foi o Vitor ali, que chegou no lance e assim... Mas deu tempo. Deu tempo. Vamos prosseguindo. Então eu vou fazer uma pergunta então a mim mesmo, né? Isso aí. Então no meu período de fala eu vi que foi citado, e fico agradecido realmente a todos os colegas que me citaram, todas as vezes que eu fiz algo em prol de vocês foi por amor e por querer vocês bem, e da minha parte externa amizade verdadeira. Mas seguindo o tema, quando nós falamos da questão de teologia, foi bem comentado aqui, né? A questão da minha formação em teologia, na qual o pastor também compartilha. Se tem, obviamente, tanto o pastor quanto eu, extensões na área de pós-graduação, na área de teologia. Mas é um mito quando se pensa que um teólogo teria mais capacidade de explicar a Bíblia. Quando um teólogo faz uma menção dessa, aí falta realmente discernimento para ele o que de fato move a teologia, que é Deus. Eu me deparo com diversas pessoas que nunca frequentaram a faculdade de teologia e conseguem ter revelações e discernimentos de uma forma tão inspiradora e na qual eu acabo aprendendo muito mais do que no período em que eu tive na faculdade ou lendo alguns livros escritos por escritores ou teólogos. Eu me recordo muito e gosto de ter uma pessoa que eu tenho muita admiração, que é o meu amigo Maurício, que já fez parte da rádio aqui, um amigo da rádio, que é alguém que eu respeito muito no mundo espiritual, assim, principalmente no princípio de oração e várias conversas e diálogos que nós temos, o quanto eu aprendo com ele, e ele não é teólogo, né? Até por um período de tempo achei que ele não gostava de teólogos, né? Mas agora ele tá gostando de teólogos. Né? Então, inclusive, já deixo o meu abraço a ele, a gratidão da amizade dele, Maurício, a minha pessoa. Jaque, a família toda, né? Com certeza. E então, a teologia nada mais é do que encontrar meios, e infelizmente às vezes eu cometi esse erro, e às vezes me prender mais no propósito de ler e menos no falar com Deus.
Hoje eu estou voltando lá atrás e estou buscando me aproximar mais de Deus e de uma forma mais objetiva, menos livros e mais intimidade com Deus. Por isso que o quanto eu gosto de ouvir experiências, e eu acho que eu já tenho algumas, não tão valorosas como os outros casos que eu ouço por aí, mas tenho certeza que vou tê-las, né? Então, eu já estendo aqui uma pergunta para o Christian, que eu acho que não seria de... Tem um valor, também tem a unção de pastor, não será difícil. Mas, Christian, de uma forma objetiva, conta para nós e compartilha para nós qual que foi a tua maior experiência com Deus, quando você realmente teve aquela certeza absoluta. É Deus falando, é Deus que eu estou vendo, é Deus na minha vida agora. Uma experiência, Christian. Ele está tomando um cafezinho. Cafezinho só para dar uma... Não, são tantas experiências, Wellington, que a gente tem vivido, mas a que mais marcou nós foi um momento em que nós estávamos em Vicente Dutra. Eu estava ajudando meu pai é pastor, né? Era pastor, falecido, eu e a minha esposa, e uma fase bem difícil, bem humilde, a igreja muito humilde, a cidade é uma cidade muito humilde e pequena, então muitos desafios, né? Eu me lembro que nós fomos convidados para pregar em uma igreja Assembleia de Deus em Palmitos, no interior. Era o meu primo que era o líder de jovens. E aí aquele vínculo familiar, ele falou, olha, a gente tem uma ligação muito, muito boa, e ele disse assim, vem pregar. Então, na metade do caminho eu parei na minha irmã, que é mãe dele, para ficar ali se preparando. Ele ia vir então na metade do caminho para buscar nós. E Deus falou fortemente a minha irmã, um dom profético, e assim, olha, foi algo extraordinário. E nós fomos, mas coração ainda pesado, será que é Deus, será que não é? A minha esposa estava com mais convicção. E chegando lá, fomos para a igreja, uma igrejinha no interior. Chegamos no culto, toda aquela preparação, terno, aquela coisa, né? Hoje vamos pregar. E eu brinco que todo pregador, o que ele quer é público, né? Isso aí, o pregador que não dizesse, eu subi lá e não queria que pessoas me ouvissem, é uma hipocrisia. Você quer pregar para o máximo de pessoas possível. E quando nós chegamos lá, tinha 5 jovens na igreja. Era no interior, mais difícil acesso. E aquilo começou a me desanimar o coração. E a gente recém começando uma caminhada. E Deus falando, segue na palavra que eu te dei, segue na palavra que eu te dei. E eu fui orando. Aí eu lembro que o coral cantou aquela música, se eu não me engano, é da... me fugiu o nome da cantora, é Santidade. Eu lembro o nome da música. Sei quem é a cantora, não me lembro. Santidade. Santidade no agir, santidade no falar. Aqueles jovens, o coral dos jovens ali desceu uma unção tão grande naquele lugar. Quando eu abri o olho, a igreja estava lotada. Veio gente, não era mais só jovens, tinha idosos. E nós trouxemos a palavra que Deus compartilhou no nosso coração. E aquele culto foi tão poderoso, um negócio assim surreal, que não tem como descrever, que até hoje, se você for falar com a minha esposa e perguntar qual o culto que ela não esquece, foi aquele culto. E aí fortaleceu o que nós ouvimos da parte de Deus, as promessas de Deus. E hoje a gente já amadureceu na fé um pouco mais, tem muito que caminhar, mas hoje a gente entende que as promessas que Deus fez naquela ocasião, a gente se pegou muito com o futuro, né? E a gente foi muito confrontado com o pastor Paulo Borges Júnior, que ele diz que é uma ideia errônea de pegar uma promessa e jogar para o futuro. A promessa é o quê? A concretização do eterno. O que Deus tem para mim, não é para o futuro. É o que ele tem para mim, hoje, amanhã, não importa. Mas é o que Deus reservou para mim. E às vezes a gente fica muito preso naquela assim, não, quando eu tiver mais velho, quando eu tiver os meus filhos, lá no futuro, eu vou concretizar a promessa que Deus tem na minha vida. E quando eu ouvi essa palavra do Paulo Borges Júnior, virou uma chave, que é as promessas que eu ouvi através da boca da profeta não eram para o meu futuro, eram para o meu aqui e agora. Eu só deveria
então concretizar aquilo que Deus já disse que faria através de mim e por mim. Então, é essa experiência que foi na cidade de Palmitos, e isso já vai fazer o quê? Uns 10 anos atrás, mais ou menos. Júnior, tua maior experiência ou também algum ponto que você gostaria de compartilhar dentro do que a gente está falando? Eu acho que eu queria fazer um contraponto aqui, que talvez não fica muito claro, mas eu acho importante contrapontuar ou pontuar, que a gente não está falando aqui que a devoção ela tem que vir sem a teologia. A gente está falando dos dois juntos, a devoção e da teologia caminhando juntos. Teologia, na verdade, é uma ferramenta. É uma ferramenta, exatamente. Tu lida com o quê? Trabalha no quê? Eu trabalho com eletrônico, sistema de segurança eletrônico. Sistema de segurança, pois é. Mas você usa furadeira, parafusadeira, usa ferro de solda, né? Por exemplo, um ferro de solda é uma ferramenta muito boa, né? Boa, exato. Mas se tu usar ele mal, tu vai te queimar. Sim. Né? Então, a ferramenta sendo usada da forma certa, ela vai produzir um efeito bom. Sim. Mas uma ferramenta mal usada vai causar dano. Eu me lembro de uma frase que de Hernandes Dias Lopes, que ele diz que a gente tem que ter luz na mente e fogo no coração. Porque só luz na mente, tu vai ser, que nem o pastor falou, um cara que não tem fé. E só fogo no coração, tu vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a palavra também fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a teologia, ela não é um fim em si mesmo. Ela é uma ferramenta, como o pastor falou, para que a gente aprenda mais de Deus. Isso é uma coisa que é necessária da nossa parte. Que nem o pastor falou, a gente está em evolução e a gente vai estar em evolução até o final da vida. Até o fim da caminhada, a gente está em evolução. E sim, da mesma forma que a gente precisa buscar a experiência com Deus, a gente tem que buscar do conhecimento da palavra de Deus. Porque sem o conhecimento da palavra de Deus, qualquer experiência, a gente vai achar que é uma experiência com Deus. E muitas vezes as experiências são errôneas, são enganosas. Eu me lembro agora do livro que eu estou lendo, do Peregrino, que Satanás se apresenta pro peregrino, pro cristão e pro esperançoso, ele se apresenta como uma roupa muito linda e desvia eles do caminho. Para quem não leu esse livro é um ótimo livro. John Bunyan. John Bunyan. John Bunyan. Então, eu acredito que muitas pessoas já assistiram esse filme, mas enfim. E eu recomendo que vocês leiam o livro porque é muito bom. Como diria Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Brincadeiras à parte. Mas o que eu quero dizer? Que às vezes uma experiência que a gente acha que é de Deus, se ela não passar pelo crivo da palavra, ela é reprovada por Deus. Então a gente tem que buscar sim a devoção, buscar sim a espiritualidade, mas dentro da palavra de Deus. Porque senão isso vai ser vai nos desviar do caminho, em vez de nos manter nele. Era isso que eu queria falar. Eu acredito que tudo que foi falado aqui é só, tipo, a gente só quer deixar mais claro, enfim. Tá, mas tu não falou a tua experiência. Cara, eu tenho uma experiência que é muito legal, que é a minha experiência de conversão, por assim dizer. Porque o Vitor tava falando e eu tava me lembrando disso. Quando eu morava perto de uma igreja, e aí eu passava todo dia, eu praticamente nasci em berço evangélico, mas teve um tempo que meus pais se divorciaram e saíram da igreja, enfim. Aí começou um tempo que fomos morar perto de uma igreja. E aí toda vez que eu passava pela igreja, era uma igreja pentecostal, eu tinha toda aquela ritualística pentecostal. E por um lado, assim, meu lado carnal, por assim dizer, o meu lado, vamos dizer, humano, queria rir daquilo, por causa que achava aquilo ali muito estranho, muito esquisito, por assim dizer. Diferente, era uma coisa que eu não conhecia, até porque eu era evangélico, mas do lado batista. Enfim. E por outro lado, assim, me vinha aquela voz. Não ria. E daí acabou que depois, com o tempo, foi ali que eu me converti. Né? Foi ali que Deus me mostrou a palavra e tal. E eu acho que essa é a experiência mais legal, assim, que eu posso contar. E, assim, eu vejo a misericórdia de Deus, né? Como Ele nos chama e como Ele põe aquela centelha de fagulho no nosso coração, né? Através de pessoas, né? Eu digo, a igreja, tipo, o prédio não importa, mas aquelas pessoas que estavam ali, né? Depois quero citar meu querido irmão Vani aqui, que, cara, foi um cara, assim, muito importante para o desenvolvimento da minha fé. E, assim, pessoas que Deus vai colocando ao longo do caminho,
que são muito importantes. E essa história assim, eu acho que é mais impressionante assim, do que eu tenho para. E eu acho que é a mais importante, porque foi ali que eu me conheci a Jesus, que foi a coisa mais importante da minha vida, que é conhecer a Jesus. Te entendo perfeitamente. A primeira igreja que eu fui também era a igreja na qual o pastor se tornou um dos meus melhores amigos, das pessoas que tiveram uma grande participação na minha vida e hoje não está mais entre nós, e confesso que sinto muita saudade dele nas conversas. E também foi a primeira igreja que no início eu não queria entrar nem amarrado, né? E aí foi ali que os primeiros passos eu dei. Normalmente é assim, né? Isso. Vitor. Olha, Wellington, assim, ó, com a maior convicção e certeza do amor de Cristo para comigo, para com a minha vida, né? Nessa minha pequena caminhada com Cristo, né? Eu posso dizer para vocês que nesse final de semana, né, dia 31 de março, né, domingo de Páscoa, né, eu tive a convicção realmente do amor de Cristo para comigo, né? Tu sabe, pastor Jorge, que eu tenho a convicção da salvação. Eu quero uma vida eterna com Deus. Eu quero viver a minha eternidade com Deus. Mas eu lembro que quando me levaram para a emergência, eu sentia muita dor no meu tórax, né, e eu não conseguia respirar direito. Quando eu vi que a minha filha estava bem na situação e eu estava pior na situação, eu vinha pedindo para Deus: Senhor, eu não quero morrer. Senhor, eu não quero morrer. Eu não parei de orar, eu só pedia isso para Deus: Senhor, eu não quero morrer agora. Não permita que eu morra agora. Eu estava com medo que eu estava com alguma perfuração no pulmão, alguma hemorragia interna, né? Alguma coisa assim, sabe? Então, até que não veio o resultado do meu raio-x, eu não parei, Wellington, de pedir para Deus, sabe? Eu não quero morrer agora, Senhor, não permita que eu morra agora, sabe? Então, das várias experiências que eu tive com Deus, essa agora do final de semana me tocou bastante, sabe? A gente ter a convicção que acredito que todos nós queremos uma salvação e a vida eterna com Deus, mas quando a gente se depara com certas circunstâncias que daqui a pouco vem para cá, então, né? Eu pedia para Deus assim: Senhor, não permita que eu morra, sabe? E olhava a minha filha assim: Senhor, não quero deixar minha filha, né? Minha esposa agora está grávida também, né? De 3 meses, então, né? A gente construindo uma nova história, eu só pedia para Deus: me deixa vivo, Senhor. Mais um tempo. Pastor, chegou o seu momento, então, de fala da sua experiência com Deus mais, como é que vamos dizer, marcante, ou que melhor lhe traz a memória agora. Viu, Wellington? Oi. Eu acho que você deixou o pastor por último para todo esse tempo para ele pensar, porque eu acredito que seja difícil agora o senhor selecionar uma, né? Vejo que tu és profeta. É uma coisa assim muito difícil. A gente começa a passar um filme de tantas e tantas e tantas, né, experiências, mas eu me lembro, né, da experiência a mais marcante que eu tive, tempo mais recente, né, foi, talvez alguns de vocês não saibam, já falamos aqui, né, mas no ano 2020, no dia 16 de julho, completamos aniversário de casamento, e estávamos aqui em Santa Bárbara, e eu morava em Juí, vinha aqui, ficava de quinta a domingo atendendo a igreja e voltava para Juí, porque eu tinha um filho, estava em idade escolar ainda na época, e eu tinha que morar em Juí. Então, ficava lá, né? Quinta-feira, depois do almoço, a gente vinha para Santa Bárbara, ficava aqui até domingo, meio-dia, e voltava para casa. Mas naquela noite do dia 16 de julho, era uma quinta-feira como hoje, e a gente tem o culto ali na igreja de quinta, né? E depois do culto, como era meu aniversário de casamento, 16 de julho, por isso eu lembro bem a data, né? Nós fizemos uma janta. Era pandemia, mas a gente fez uma janta, o pessoal se cuidando e tal. Comemos uma galinhada lá na igreja, com alguns irmãos, e fomos deitar. E quando fomos deitar, minha esposa começou a passar mal, ter febre e tal. Eu avisei o pessoal da igreja: vou ter que voltar para a igreja, a gente não está bem. Aí fomos lá, daí naquela época tinha as tendas e tal do Covid, né? Aí era Covid, ela baixou, logo em seguida eu baixei, fiquei 60 dias internado, 45 dias entubado na UTI, né? E
Mas o que eu me lembro assim, né? Quando eu voltei na UTI, eu não sabia onde é que eu estava. Não entendia nada, porque eu me lembrava só de ter entrado naquele hospital. E daí 45 dias tu acorda lá, 37 quilos mais magro. Não mexia nada, nem braço, nem perna, nem podia falar, porque estava com um cano aqui, um tubo na tráquea. E aí eu olhei para os lados, tentei descobrir onde eu estava, pensar o que tinha acontecido. E dali a pouco, né, daí fui melhorando, fui recuperando um pouco de movimento, mas ainda não conseguia andar. E aí um dia a fisioterapeuta, nada contra os fisioterapeutas, né? Ela disse: Jorge, o senhor tem que sentar. Mas eu digo: eu não tenho força para sentar. Não, mas o senhor tem que sentar para respirar melhor, tem que começar a sentar, Daí ela pegou um tal de guincho lá, me largou numa cadeira e disse: eu já volto. Só que na UTI só estava eu, não tinha nenhum outro paciente ali. E veio a troca do plantão da enfermagem, todo mundo foi embora e eu fiquei ali. Por causa desses 45 dias de UTI, eu não sei se vocês sabem, o povo da audiência talvez sabe que é uma escara de compressão, né? É uma ferida que se abre e tu ficar deitado muito tempo na mesma posição. Eu tinha uma dela no cóccix, ali, na parte traseira, que ela era mais ou menos desse tamanho aqui, ó, 20 e poucos centímetros, né? E aí eu fiquei sentado em cima daquela ferida ali. E a tal de já volto demorou 1h30, né? Então, se você consegue raciocinar o que é você ficar sentado numa carne viva 1h30 sem poder sair, porque não tinha força para levantar, para nada, né? Eu estava ali mobilizado e mal mexia uma mão. E aí aquela dor terrível, eu comecei a suar de tanta dor. E quando passou 1h30, apareceu uma cara abençoada na janela da UTI, assim, porque eles entravam, para entrar tinham que botar toda aquela roupa de astronauta lá, né, que era Covid, enfim, né, as enfermeiras não queriam pegar. Daí a moça viu que eu estava mal, entraram duas e me botaram pro leite de volta, né. E aí eu me lembro que quando foi o alívio de poder deitar de novo, né, e eu, naquela dor toda ali, só me vinha uma coisa na mente, né? Que essa para mim talvez foi a experiência mais forte. Eu comecei a pensar assim, que me vinha na mente naquele tempo todo, porque você não conseguir sair de uma dor de você estar sentado em cima de uma ferida aberta. E eu pensava de Jesus na cruz, né? Ele ficou 3 horas ali pendurado pelos cravos, né? Jesus passou muito mais do que isso por mim, porque eu ainda estava sentado numa cadeira estofadinha, né? Doía muito, mas Jesus estava preso pelos cravos, pelas mãos e pelos pés, e ele ficou 3 horas ali, segundo o relato da cruz, e aquilo por amor de mim. Eu pensava assim: Deus está me mostrando um pouco daquilo que tu sofreu por mim, né? E foi a única coisa que eu pensei naquilo ali e que me deu força para aguentar. Porque eu dizia: não posso desmaiar, porque o sentimento era desmaiar. O meu corpo ficou lavado de suor, assim, mas como se tivesse feito aquelas academias bagual, sabe? Assim, sal não, todo molhado, e as gurias apavoradas, né? Me encheram de soro, depois me trataram, me lavaram, tudo. Como é que deixaram de tanto tempo assim? Mas enfim, né? Foi uma experiência fortíssima. Tu tá assim numa situação onde tu não depende, ninguém pode te ajudar, tu tá no meio do nada, sozinho, com uma dor horrível, e Deus começa a te lembrar: eu sofri por amor de ti. Bom, então acho que conseguimos fazer nossas apresentações, conseguimos compartilhar um pouco do que é o primeiro pré-estreia, do que vai ser o Papo de Fé. A gente vai ter convidados especiais já no próximo episódio, né? Então eu já passo, então, como o Christian iniciou, já para ele iniciar nossas considerações finais, então, né? Christian. Eu quero antes aqui registrar a participação do meu amigo Beno. O Beno, que a gente tem um carinho além da medida, né? Se hoje, eu sempre digo, e honra a quem merece honra, hoje nós estamos aqui graças a uma iniciativa do meu amigo Beno,
lá em 2003. Foi 2003, né? Um abraço, Beno. Obrigado pela sintonia. Ele diz, falando de Deus e distribuindo as bênçãos de Deus através de seus testemunhos. Bom ouvir vocês. A Maria Nilva, paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe. Daniel Matos, nosso amigo Daniel. Que bom que voltou o Papo de Fé. Edson Roger, é o teu colega? Sim, meu colega. Olha aí, tá bom, boa noite, muito bem. Também aqui o Diogo Roberto, glória a Deus por esse programa, muito obrigado pela audiência de vocês e conseguimos manter aí um número por 1h30 considerável, né? Normalmente dá aquele pico no início, pessoal, então a gente fica feliz que houve essa integração, houve aí essa participação dos ouvintes. O Beno colocou aqui, Vitor, quantas madrugadas e sextas-feiras falou orando e chorando aos pés do Senhor? Isso aí foi para ti a indagação, Vitor, se tu quiser responder. É verdade, Beno, é verdade, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né, nos dando força, né, Beno? E nos ajudando aí. Abração, Beno. Muito bem. Eu quero agradecer, né? Só deixa eu... quiser passar para outro, eu vou desativar o alarme da rádio aqui. Bom, então eu já vou deixando aqui a minha despedida de uma forma mais formal. Então eu agradeço a todos vocês, a todos aqueles que estiveram com nós do início até esse exato momento e que continuará até o final. O meu muito obrigado, né? A gente vai tentar trazer o melhor tópico de assunto possível, que seja mais atraente possível, que a gente consiga compartilhar o melhor entendimento, tanto na questão pastoral, teológica, histórica, comentário particular. Vai ser um modo de podcast, mas saliento mais uma vez que a participação de todos durante a semana, entrando em contato com a Rádio Liberdade, com qualquer um de nós, a fins de compartilhar de uma sugestão do que falar, uma pergunta. Enfim, é um diálogo aberto e também convidar aquele que quiser participar um dia com nós, que manifeste interesse, não precisa aguardar um convite, né? Pode vir, obviamente, conversa conosco para participar junto. A Rádio Liberdade é algo comunitário, né? Está sempre com as portas abertas e o Papo de Fé da mesma forma. Então, deixo aqui já o meu boa noite, meu cordial boa noite, e vou estender aqui para o meu amigo Paulo Júnior, né, fazer suas considerações finais. Obrigado a todos que ouviram aí. Queria mandar um abraço a todos que estão aí na audiência. E minha esperança é que a gente possa crescer junto e possa estar trazendo um pouco mais desse evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um abraço a todos. Vitor. Também quero agradecer a todos os ouvintes, então, aqueles que estão nos assistindo, né? E dizer que é uma honra, é um prazer, como eu disse do início ali, o Wellington, né? Por esse convite e de alguma forma a gente poder somar aqui junto ao pastor Jorge. Também meu agradecimento ao Christian, né? Ao Paulo Júnior também, né? Então, que é uma honra, né? Na nossa tão pequena e pouca experiência, assim, a gente poder agregar de alguma forma também para algo que eu acredito que vai ser algo grandioso, né? Então, meu boa noite a todos também e obrigado pela participação de todos. Pastor, né, já faz aquele encerramento pastoral, né, já faz aquela bênção apostólica, cobertura, já coloca a cereja no bolo e faça suas considerações. Nós queremos abençoar todos os ouvintes, né? A senhora Palominha que pediu oração, que Deus esteja abençoando todos aqueles familiares dela que ela citou. Sabemos que Deus tem uma promessa e vamos guardar, né, as perguntas dela para oportunamente a gente atender. Na semana que vem nós vamos estar recebendo aqui um pastor que eu vou estar recebendo ali na igreja, chama Ideberto Bonani, ele vem de Portugal e ele vai estar conosco aqui quinta e sexta-feira. E ele vai estar aqui na rádio, no Papo de Fé. É um homem que está mais de 2 décadas lá em Portugal, servindo o reino de Deus e desbravando aquilo, plantando igrejas. O homem tem uma palavra muito sábia que vai nos ajudar muito aqui. Então nós vamos poder ouvir um pouco da história dele, das experiências de fé.
um homem que trabalha muito com formação de liderança. Ele tem um projeto que chama Casa de Simão. Lembrando aquele Simão curtidor que hospedou Pedro lá, né? Quando teve aquela visão do lençol. Então, um lugar onde ele em Portugal recebe obreiros que desejam conhecer e ter uma experiência. Então as pessoas vão para lá, ficam meio ano lá, tem uma casa, tem todas as estruturas para receber as pessoas lá, e a pessoa fica meio ano lá servindo e tendo experiências de uma missão transcultural. É um projeto muito interessante que ele desenvolveu lá e está funcionando até hoje. Então ele vai estar aqui conosco, nós vamos poder... É pena que não dá para tudo, né? Nessa mesma semana, do domingo, chega uma missionária Vasti também, que foi missionária em Portugal, é missionária da Missão Antioquia. Ela tem uma experiência muito grande, mas aí não dá para trazer todo mundo na mesma Não precisa ser no Papo de Fé, mas durante a programação... a gente pode trazer durante a programação da rádio aqui, para trazer um conhecimento e uma informação para o nosso povo, né? Então são bênçãos aí. Aguarde a semana que vem. Tem o Papo de Fé já vai começar com internacional, né? Do outro lado do oceano, uma presença maravilhosa. E a gente fica feliz. Eu gostei muito do Paulo, do Vitor aí, de conhecê-los. O Christian e o Wellington nem precisa falar, né? A gente já está junto há muito tempo, trabalhando nesse projeto aqui e em outras coisas, né, que a gente desenvolve aqui na rádio. Amamos essa obra e sabemos que essa é uma obra que nasceu no coração de Deus. E eu sou meio ousado com esse meio metido, sabe? Se alguém quiser patrocinar esse programa, pode? Apoio cultural. Apoio cultural. Apoio cultural. Isso. Pode, né? Não, é só entrar em contato com o WhatsApp da rádio, falar com o Christian aí. Ou com qualquer um de nós, porque às vezes a gente tem os vínculos de amizade. Sim. Fala com qualquer um de nós, a gente se direciona. Mas quanto é que é um apoio cultural? Olha, às vezes você tem R$50 para dar por mês, ajuda, né? Claro. Desenvolve, porque o programa aqui não é que a gente esteja desembolsando, mas alguém já desembolsou aqui, ó. Mas tem muitas coisas, né? Você tem iluminação, tem som, tem equipamento. A própria rádio é um ministério como um todo, que ela precisa de suporte financeiro. Tem quantas pessoas trabalhando na rádio aí, Cristian? Hoje nós estamos em fixo, nós temos 3 funcionários. Temos mais uma colaboradora na limpeza. E os voluntários, né? Ou, por exemplo, o cara falar do Pera. O Pera assim, é um voluntário aí, que tudo que a rádio precisar. O Rogner, vários outros. Todo, o Rogner, Johnny, tantos outros, né? Sim, mas eu digo 3 funcionários. E mais o João, que ajuda no final de semana ainda, né? 3 efetivo e nós temos os colaboradores. Na folha de pagamento aí, que tem que todo mês surgir aquele valor. Dá aquele friozinho na barriga. Então, quem ama esse trabalho, né? Mas eu não moro em Santa Bárbara do Sul. Temos aqui a pessoa de Santa Rosa, de Ijuí, eu já identifiquei Cruz Alta e vários amigos. Manda o Pix aí. A rádio tem Pix? Tem, o CNPJ da rádio. CNPJ da rádio. Bota aí na tela, Cristian. Vamos colocar na tela, hein? Coloca aí, né? Porque às vezes a pessoa, mas eu não posso dar todo mês. Mas pode dar 10, pode dar 20, pode dar 50, pode dar uma ajuda para a rádio, porque a rádio vive de apoio cultural. É uma rádio comunitária, né? Então ela vive de apoio cultural. Se você tem um negócio que quer divulgar, como esse podcast aqui vai para muitos lugares, pode até botar o nome do negócio aí, que a gente divulga, que vai chegar na tua cidade também. Isso aqui a gente multiplica para vários lugares. Eu vi amigos de Porto Alegre, de vários lugares aí, comentando aqui e compartilhando. Então, tudo isso é muito importante. Mas o mais importante é que Jesus está com a gente aqui e Ele nos abençoa, nos protege, nos guarda. Que tenhamos um restante de semana abençoado, cheio da graça de Deus, e que possamos estar aqui novamente na próxima quinta-feira, junto com o pastor Bonani, falando de fé. Muito bem. Bom, como eu tive que adiar a minha despedida por causa do alarme que estava disparando, aqui já tivemos o registro. Olha, a Michele Melo, é uma bênção ouvir vocês compartilharem de suas experiências com Deus, é inspirador ver como Ele tem tocado cada um de vocês de maneiras únicas. Luciane Denis, uma bênção esse papo, que bom que voltou.
Muito obrigado a você que esteve com a gente, muito obrigado a você que interagiu, e é muito importante essa interação, esse boa noite, esse oi, né? A gente fica muito feliz com isso. Eu acho que é unânime aqui esse sentimento de gratidão. Foi uma pré-estreia fantástica. Eu tenho certeza que quinta-feira que vem nós vamos mergulhar em informações, experiências, né, testemunhos, e nós poder falar com pessoas que vêm de longe fazem trabalhos maravilhosos, vivem coisas, né, maravilhosas da parte de Deus. O Daniel Matos, bênção, e essa fala do Jorge, pastor Jorge, tá bom, o Daniel Matos era o pedreiro aqui, lá de Juí. O senhor conhece mais do que eu, né? Tá bom. Ayrton Tomasi, a fé move montanhas. Diego Roberto, um abraço para vocês, obrigado, né, por esse carinho, por essa interação. E a gente volta na quinta-feira que vem, a partir das 9h15, já temos encontro marcado, a nossa grande estreia, recebendo, né, um convidado internacional por aqui. O bom é que nós não vamos precisar traduzir, né? Porque se for em inglês, nós já temos aí o Paulo Júnior, que já vai ter que trabalhar daí se for um pastor inglês aí pregando, falando. Mas podemos trazer inglês também. Podemos, não, obviamente. Povo de Deus, um abraço especial, uma ótima quinta-feira, um bom fim de noite. Na sequência, aqui na Liberdade FM, nós temos o Desfrute Deus com o pastor Edson Bruno. E assim nós nos despedimos da programação do Papo de Fé aqui na Liberdade FM. Um abração no coração de cada um. Tchau, tchau! Edson Bruno. E assim nós nos despedimos da programação do Papo de Fé aqui na Liberdade FM. Se é sucesso, toca aqui!